Olá, meu nome é Matheus Benck, sou bolsista de iniciação científica pelo Larva na UDESC e hoje eu vou estar apresentando sobre visualização de informação para o jogo sério iBluit. O jogo iBluit foi um jogo criado para reabilitação respiratória. O jogo tem o intuito de auxiliar no treino da musculatura respiratória de forma interativa, tendo um sistema de controle simples de personagem através do fluxo expiratório e inspiratório, usando o aparelho chamado Pitaco. Existem dois modos de jogo, a plataforma e o minigame. Na plataforma, o jogador controla o golfinho Blue, inspirando para ele mergulhar e expirando para ele saltar. Aqui temos exemplo do jogo da vela também, em que o usuário tem que assoprar no dispositivo para apagar as velas. A Infovis da versão 3.0 do iBluit apresenta alguns problemas em relação à apresentação de alguns gráficos, e esse trabalho tem como objetivo a melhoria desses gráficos. Na parte de banco de dados, foi utilizado o MongoDB, que é um software livre de código aberto escrito na linguagem C++. Na visualização de informação. A visualização de informação é uma área da ciência da computação que estuda formas de apresentar dados. É uma área em crescimento que, conforme a tecnologia vai desenvolvendo, cada vez mais os métodos de visualização de dados se tornam mais dinâmicos e precisos. Isso possibilita análises mais completas e minuciosas dos dados, exigindo menos esforço. E como essa área ainda está em processo de modificação, ela é uma ferramenta que ainda não tem uma definição única. Ela pode ser definida como um mapeamento de dados discretos em uma representação visual, ou também pode ser definida como um mapeamento a partir de outras modalidades cognitivas para modelagem de imagens. Em outras palavras, a representação de qualquer sentido ou conceito em forma de imagens. Na parte de servidor ou serviço, foi usado o Azure, que é um sistema da Microsoft com conceitos de computação em nuvem. Como os dados do jogo ficam armazenados em um banco de dados, isso dificulta os fisioterapeutas que utilizam o jogo para a reabilitação de pacientes com problemas respiratórios a analisar a melhora dos seus pacientes, pois os dados são apresentados apenas como números. Se for ser olhado direto num Excel, por exemplo, que é gerado pelo próprio jogo. E visando uma forma de facilitar a análise, foi criada uma plataforma web onde tanto os fisioterapeutas quanto os pacientes podem analisar o desempenho, que esse é o iBlue Analytics. Aqui é o exemplo de uma filtragem que o usuário pode fazer no site. Por exemplo, ele escolhe a condição do paciente, o sexo, a idade e a idade final para dar um filtro. E que ele escolhendo qual minigame ele quer ver, velas no bolo, copo d'água e o dispositivo que ele está utilizando. Como esse trabalho tinha como objetivo a melhoria de algumas coisas que tinham na versão antiga do iBluit, os gráficos comparativos tiveram uma mudança. Esse é um exemplo antigo de um gráfico de comparativo. Uma das mudanças foi na paleta de cor dos gráficos, usando a teoria das cores complementares. A gente escolheu uma combinação que tivesse mais contraste. A antiga combinação não tinha contraste entre elas. E as combinações que tinham bastante contraste eram as vermelha e verde, azul e laranja e amarelo e violeta. Como azul é uma cor que representa o jogo, nós optamos pela cor azul com laranja. E é assim que ficaram os gráficos. Esse é um gráfico comparativo dos picos inspiratórios da plataforma, que é um gráfico que considera os picos encontrados em cada sessão jogada, indiferente de qual fase ou nível o paciente se encontra. O maior pico alcançado tanto para a inspiração quanto para a expiração é salvo, e dessa forma pode ser comparado com os valores alcançados por outro paciente, comparando os valores da primeira sessão de um paciente com a primeira sessão de outros.
Também pode ser observado que ao selecionar um ponto, o gráfico apresenta uma forma interativa, um flag, que é essa bandeirinha aqui. Ele apresenta mais detalhes sobre o ponto em questão. Esse é um gráfico de pontuação 1, comparativo, que funciona basicamente da mesma maneira que o gráfico antigo. Ele tem os picos das pontuações de cada sessão jogada, comparado com a sessão dos outros pacientes aqui no gráfico em área. Esse é um gráfico antigo do nível e fase, de pontuação por nível e fase, em que ele foi modificado a parte das bandeirinhas e um pouco a paleta de cor. Antigamente ele mostrava desse jeito: comparativo e pontuação máxima. Isso foi modificado para média dos semelhantes e média de todos, para ficar uma coisa mais geral do que uma coisa mais específica. E as cores foram modificadas para parecer um pouco mais vivo. Esse é um dos novos gráficos que foi criado nessa nova versão, que é o gráfico de frequência cardíaca, em que ele mostra os batimentos pelo tempo. O tempo está em minutos. Aqui é uma demonstração dos recursos de manipulação dos gráficos. É possível dar zoom no gráfico, é possível selecionar apenas a linha, ou ele pode selecionar apenas a área, clicando onde ficava a linha e aparece só a área. É isso, muito obrigado a todos.